Boa noite. Agora, vamos orar. Estamos mais uma noite aqui, Senhor, diante da Sua presença, implorando que o Senhor se manifeste no meio de nós. Não deixe que os instantes seguintes sejam comuns, sejam normais. Que eles nos tragam o refrigério, que eles nos tragam surpresa, que eles nos impressionem com a porção da Sua palavra que vai ser lida, com o som da Sua voz. Que eles nos confrontem, Senhor. Que aquilo que vai ser dito, que vai ser lido, o objeto das nossas reflexões desta noite, que encontre um local especial em nossas vidas e que nos faça sair da nossa zona de conforto e que nos faça reagir diante da nossa condição atual. Perdoa-nos os pecados, Senhor. E mais uma vez imploramos, manifeste-se no meio de nós. Ajude-nos com o texto, ajude-nos abrindo o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Pedimos que o Senhor espalhe anjos para tomar este lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você já tenha percebido que eu tenho um problema sério com o cotidiano. Eu sou um feroz opositor da rotina. Eu não gosto, eu detesto. Eu sei que, naturalmente, você está exposto a isso no seu dia a dia, né? Você acorda, vai para o trabalho, depois vai para a faculdade. Não sei qual é a sua rotina, mas ela te domina de uma maneira que, para que você saia dela, você tem que ter uma capacidade incrível de fugir dela, de escapar dela. Não é simples, porque muitas vezes ela te domina, você se torna refém, e também porque muitas vezes lhe é confortável. Tem gente que prefere assim. Tem gente que é pragmática, tem gente que prefere que a vida seja conduzida por uma rotina ininterrupta e assim está tudo bem. Mas você, com um pouco mais de observação, vai perceber que ela dissolve as relações, que ela é nociva em certas circunstâncias. A rotina destrói famílias, destrói casamentos. A esposa reclama do marido que é a mesma coisa, ou o marido reclama da esposa que é a mesma coisa, né? E assim um casamento entra num cotidiano, numa rotina, e isso é ruim. Uma amiga certa vez me disse, mas você não tem como brigar contra isso? Não sei, acho que sim, acho que tem como. Desde que você abra os seus olhos, desde que você tenha uma atitude mais positiva, desde que você tenha uma atitude de reação, resiliência, não se entregue. E você já deve ter percebido que desde sábado, vez ou outra, nós mencionamos isso. Porque eu acredito piamente que é por aqui que nós estamos sendo sacudidos. Todo o restante dos nossos problemas, toda a tragédia da nossa vida cristã, ela começa por aqui. Porque, como eu disse, a rotina ela vai definhando as relações e a nossa relação com Deus, não pense que é diferente, não é. Eu conheço pessoas que têm dificuldades com a leitura bíblica. Vou dizer para vocês, eu tenho dificuldade com a manutenção da lição da escola sabatina, porque muitas vezes eu pego e encontro um objeto de reflexão
que não mexe muito comigo, que não me atrai muito, você entende? E muitas vezes eu tenho dificuldade, você não é diferente de mim, mas eu sei da importância que isto tem para a minha fé. Sábado vocês tiveram aqui uma discussão muito legal, muito saudável. E eu me lembro de uma vez que estive aqui numa lição cujo conteúdo foi muito polêmico. E eu me lembro como a igreja estava envolvida, tentando encontrar caminhos para reflexão. E isso é saudável para nós. A gente tem que discutir certos pontos de vista, sim, isso é importante. Especialmente para a nossa geração, que é uma geração mais questionadora, é uma geração, eu costumo dizer, que tem o conhecimento na palma da mão, né? A era dos smartphones, e a gente está aí com o conhecimento a um clique de distância. Você acessa o site, faz uma pergunta para o Google e ele te responde. Dificilmente ele não tem lá a resposta. E você vai questionando, você está entregue a isso. Você está exposto a isso. Na faculdade, no seu dia a dia, no colégio, você está exposto a isso. Alguém, numa circunstância, vai questionar a sua fé, vai questionar a sua postura, a sua posição, e você tem de estar preparado para isso, né? A pessoa que está refém, que é refém da rotina, ela geralmente dá respostas prontas, ela geralmente não tem emoção na vida cristã, é a mesma coisa, sabe? Isso me incomoda. E, Fernando, por que você está falando isso? Porque, irmãos, estar numa semana de oração, para mim, isso me consome. Isso me consome. Porque você tem de estar aqui durante 7 dias e oferecer propostas de reflexão que sejam atraentes para a sua mente, para o seu coração. E eu acho que isso daqui é muito importante, eu acho que não é tão simples. Entende? Mas o ponto de partida é sempre você. O ponto de partida sou sempre eu. Não adianta que eu me prepare, não adianta que eu fiz muitos pedidos para a equipe para a equipe jovem que orasse por mim. Eles fizeram uma espécie de vigília e eu quero dizer que foi uma semana muito agradável esta que vocês estiveram orando por mim, porque não tem que ser igual, entende? Se nós partimos do princípio que estamos aqui para ter um encontro com Deus, Ele está aqui para tocar você, para te devolver algum efeito, para produzir algum fruto em você. E nesta noite, talvez este seja o nosso aio, esta seja a nossa trilha, o nosso ponto de origem. Eu quero que você absorva isso. Eu quero que você seja absolvido por isso. Pelas músicas, olha, você tem que fechar os seus olhos, tentar encontrar Deus nas palavras, nas mensagens, nos versos. É um lugar de encontro. E Josué partia desta premissa. Encarava desse jeito. E o episódio que eu quero refletir com vocês nesta noite está em Josué, capítulo 6, a princípio. Josué, capítulo 6. Vamos ler aí, então, o verso de 1 em diante. Ok? Não perca de vista a premissa. Eu estive certa vez numa semana de oração em que todas as noites eu falei sobre isso. Todas as noites. Porque, pasmem,
mas uma vez eu ouvi o Neumel Estina dizer, e na hora eu achei que era, com todo respeito, na minha imaturidade, eu pensei que era um exagero, mas não é não. Você que de alguma maneira está aqui à frente, entoando uma música, você que é ministro de alguma maneira, está conduzindo um momento, fala para mim se isso não é verdade. Você, parece que o Espírito Santo te confere a condição de observar as pessoas, de interagir com elas pelo sentimento. Vocês expressam isso na maneira em que vocês olham para a gente. E eu me lembro que eu fiz uma semana de oração certa vez na igreja em que, não importa, você já percebeu que eu falo com muita energia, eu falo alto e eu gesticulo muito, às vezes eu fico vermelho para tentar expressar o que eu quero dizer. E quando chegava na hora de apertar a mão da congregação, as pessoas olhavam para mim assim, boa noite, irmão. E saíam e eu falei, nossa, não parece que nós tivemos um encontro com Deus. Não perca a premissa de vista. Josué tinha esta premissa. Observe, Josué 1, o verso 6, 1. Jericó estava fechada e bem trancada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. O Senhor disse a Josué, veja, eu estou entregando em sua mão a cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Vocês, todos os guerreiros, rodeiem a cidade dando uma volta ao redor. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão a trombeta diante da arca. No 7º dia, deem 7 voltas em torno da cidade e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando for dado um toque longo e vocês ouvirem o toque da trombeta, todo o povo lançará o grito de guerra. As muralhas da cidade virão abaixo e o povo a assaltará, cada um do seu lugar. O interessante é que os versos anteriores, ou nos versos anteriores, você encontrará Josué orando. Estava se preparando espiritualmente para uma guerra. Estava na estratégia militar daquele povo que Deus estaria guerreando a favor deles, estaria diante deles na batalha. Então, Josué, antes de entrar nessa rotina diária de ir até Jericó, como o texto nos disse, dar uma volta junto com o exército e voltar para o acampamento, Josué pôs-se de joelhos para falar com Deus. E é incrível o que nos diz aqui. Aqui diz que Josué estava de joelhos e aparece-lhe um anjo, aparece-lhe um ser com a sua espada desembainhada, com a espada fora da bainha. E Josué assusta-se primeiramente, porque confunde o homem, se era de paz ou não, se era do seu exército ou não. E ele diz, é de paz? E ele diz, Josué, tira as sandálias, descalce os pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. É isto que viemos fazer aqui. O que torna este lugar santo é a presença de Deus. Você acredita que nós estamos num lugar sagrado? Levante sua mão se você acredita nisso. Ótimo, não, é um bom começo. Nós todos acreditamos piamente que estamos num lugar sagrado. Mas não são nossas orações que tornam esse edifício sagrado. Não são as pessoas que tornam essas paredes sagradas. Não é todo o clamor que sai daqui dos nossos corações. Não. É a presença de Deus. Você está diante do Deus do universo. Você percebe o quanto isso é grande? Você percebe o quanto isso é importante? Você percebe o quanto a compreensão deste fato mudaria o sentido da sua adoração? Você já percebeu que durante nossos encontros aqui, o Senhor Deus tem tentado carregar a sua consciência e levá-la para uma dimensão onde as coisas realmente façam sentido? Nós estamos sempre falando de coisas muito sutis.
Nós falamos no sábado sobre o cansaço que tem atravessado as nossas igrejas e o quanto a nossa liturgia tem sido cansativa por causa disso. Não ela mesma, certo? Não a repetição ela mesma, mas nós que temos tornado tudo isso cansativo, esse ir e vir, o sair de casa e tudo mais. A gente falou isso com uma riqueza de detalhes incrível no sábado. E ontem nós estávamos falando da importância que há de você ter uma experiência genuína, digna com o Senhor Jesus. Mas que essa experiência partisse do individual, do pessoal, que não fosse algo derivado, que não fosse algo originado de alguém, porque não vale, entende? Claro, você sempre absorve alguma coisa, eu creio nisso, mas há barreiras que o Espírito Santo precisa romper, sempre nesses encontros que você tem com Ele. Os seus preconceitos, as suas dificuldades de concentração. O meu irmão fala muito disso, Léo. Quando a gente fala de leitura da Bíblia e tudo mais, ele fala que tem uma dificuldade incrível de concentração. A minha mãe, ela, quando nós éramos garotos, ela costumava, e quando a gente aprontava, e não cabia dar-nos uma surra, ela fazia, olha, vocês vão sentar ali no chão e cada um vai ler um capítulo do livro de Daniel. E depois, não é só ler, depois vai me explicar o que você leu. Então, era assim. E aí eu lembro que a gente às vezes era da rua, que a gente vinha suado, sentava assim, jogando bola na correria, o coração batendo e não entrava nada na cabeça. E aí, Léo? Rapaz, não estou entendendo nada. Era uma dificuldade incrível. Parecia inglês. E a gente tentava e repetia, mas é assim mesmo que lê. Não pense que eu pego a minha Bíblia para ler e Jericó estava fechada. Não, irmãos. Muitas vezes a mente desvia e volta aqui, ó, porque é importante. É o Senhor querendo falar com você. E eu me lembro que chegava no final, 1 hora depois, para ler um capítulo da Bíblia. E aí, Léo? Rapaz, vamos tentar aí. Você explica uma parte, eu explico outra. Quem sabe ela engole. E era desse jeito. E você pode ter alguma dificuldade de concentração. É natural. Então, você tem que encontrar a sua maneira. Você tem que encontrar o seu modo mais aprazível, o modo que mais lhe atraia, de ter esse momento com Deus, para que esse conteúdo, para que esses efeitos que brotam deste encontro, faça a obra em você. É o querer e o efetuar divino. É desse jeito. A fé vem por onde, irmãos? Lógico, é a palavra. É a palavra. E Josué percebeu isso. Tira a sandália, Josué, que o lugar em que você está é santo. Ora, nós estamos num lugar sagrado, irmãos. É um lugar de encontro com Deus. Seja aqui, seja na sua casa, seja no trabalho, seja no ônibus. Eu me lembro uma vez, inventei de fazer uma viagem com Natson, em pleno inverno. Muita chuva, muita chuva. Vocês se lembram, eu não sei se foi ano retrasado, ano passado, uma época em que despencou uma chuva terrível lá no Espírito Santo, que a cidade ficou, e quase entra em calamidade lá, o negócio ficou feio. E aí Natson tinha um programa agendado para lá, um compromisso, e aí ele, vamos então. O avião estava marcado para sair na quarta-feira, mas estava chovendo tanto que fecharam o aeroporto. Não desce avião, nem decola avião do Espírito Santo naquele dia. No dia seguinte, aí eu quando chego no aeroporto, que eu olho para o avião, eu não entendo como aquilo voa. Mas o compromisso estava marcado e eu fui. E nós chegamos e entramos no avião e a gente tem um ritual. Não é superstição, não. É que talvez seja um outro objeto de reflexão nossa.
não é superstição. Tá? É que eu creio que Deus age por meio da nossa cerimônia. A nossa cerimônia, ela tem um porquê. Não pense que é porque é bonitinho. Não, não, não. Tudo tem um porquê. E a gente entra no avião assim, tocando na fuselagem, orando. Senhor, aperta esses parafusos. Aperta esses parafusos. Não deixa esse negócio cair. Nos leva e tudo mais. E eu pensei que era só eu. Mas uma vez ele entrou no avião antes de mim, ele estava lá tocando o avião. Eu falei, olha lá. E aí, nós entramos no avião. Era 20 e... Não. Era antes do Natal. Um pouquinho antes do Natal, acho que 18 de dezembro, por aí. E nós fomos. Estava muita chuva. Irmãos, nós decolamos, foi tudo muito bem, mas quando o avião começou a sair da Bahia, as nuvens começaram a ficar carregadas. E não foi brincadeira não, muitas nuvens. Quando nós fomos chegando, aí começou a chover torrencialmente. E, a depender do voo, né, o avião consegue romper as nuvens e voar até sob a luz do sol. Mas não foi um caso, é um voo perto, então ele não sobe muito. E ele ficou ali embatendo-se com as nuvens. E foi se aproximando do aeroporto de Vitória. E é um aeroporto que fica num vale, muitas pequenas montanhas. E por causa disso, as nuvens ficam muito baixas na região. E a gente ficou observando o avião se aproximando. E aí, ele já estava bem próximo do mar. Foi quando ele deu a primeira arremetida. Ele arremeteu. Coçamos a cabeça, eu olhei para a Nádia assim, ele, calma, isso é normal. É normal, está chovendo, é normal. O avião fez um contorno e tentou mais uma aproximação e não deu certo. Ele arremeteu outra vez. Aí eu olhei para ele e falou, agora a gente já tem que começar a orar, porque 2 vezes. E aí nós começamos a orar. E eu me lembro que nós fizemos a mesma oração. Uma oração parecida. Eu de cá estava dizendo, depois a gente conversando sobre o ocorrido, foi que a gente percebeu que estávamos fazendo a mesma oração. Eu dizia, Senhor, o Natal está chegando. O Senhor não vai permitir uma tragédia desse tamanho na minha família próximo do Natal. Imagine como vai ser o Natal na minha casa se esse avião se despencar daqui. E o avião foi se aproximando e ele não pousou, irmãos. A arremetida desta vez foi ainda mais violenta. Ele subiu e lá em cima aí nós começamos a conversar, né? Eu falei, olha, você sabe nadar? E ele deu risada. Ele falou, não. Eu falei, mas eu não vou aguentar com você, então fica atento. E de repente nós estávamos ali conversando sobre o porquê daquilo. Né? Qual o sentido disso? Olha, a gente está vindo aqui para trazer uma mensagem para um grupo de pessoas e eu creio piamente nisso. Já falei isso aqui para vocês, que quando Deus escolhe alguém, olha, isso aqui você tem que guardar para o resto da sua vida. Quando Deus escolher você para uma obra, é porque Ele quer o seu modo particular de fazer. Você tem o seu jeito. Você é um indivíduo, você tem o seu jeito de falar, você tem o seu jeito de cantar, você foi influenciado por certas mensagens, Ele quer o seu jeito, Ele quer você por causa disso. E eu falava isso com Deus. Eu sei que se estamos aqui é porque o Senhor precisa de mim e de Nadson. Então, e a gente começou a conversar sobre isso e tal, e de repente me ocorreu, irmãos, nós estávamos no olho da tempestade, bem no olho da tempestade. Foi a pior das arremetidas, porque a torre de controle deu ao piloto uma pista lateral, e essa pista, para que ele ganhasse
a condição de pouso, ele teve que passar pelo meio da tempestade. A gente viu os raios cortando, assim, bem do lado de nós. Foi terrível, foi uma experiência de quase morte. Foi muito ruim, foi. E eu me lembro que, na conversa, nós chegamos a este ponto e pensamos, então por que estamos passando por isso? E me ocorreu que a minha mãe estava orando por mim em casa. Me ocorreu que a minha esposa estava orando por mim em casa. Me ocorreu que a Olivia, a esposa de Nadson, estava orando por ele em casa. E de repente, sabe, não sei como dizer isso sem parecer presunção, mas não é mesmo não. Nós estávamos ali pensando que de repente nós estávamos dentro daquela aeronave para que as nossas orações e as orações da nossa família servissem de extensão para aquelas pessoas que estavam ali passando pelo mesmo tormento. E quem sabe tenha sido isso, né? No céu nós saberemos. Mas o piloto tentou mais uma vez e ele não conseguiu, irmãos. E aí nós já estávamos muito ansiosos, com medo mesmo. E o piloto foi quando falou no alto-falante que ele não tentaria mais uma vez, porque já estava pondo em perigo, em risco, a vida de todos os passageiros e a dele mesma. Então ele seguiu para o Rio de Janeiro. E nós descemos lá. Um sol incrível no Rio de Janeiro, nem parecia o mesmo país. E aí, quando nós paramos, eu olhei para ele e falei, a gente não vai voltar, não é? Ele falou, mas então, nós temos lá um compromisso. Falei, negocia com o pastor, vê se a gente pode ir amanhã. Ele falou, mas eu não vim preparado para a gente ficar hospedado aqui. Eu falei, eu vim. Eu pago. A gente desce, nós nos hospedamos, fica tudo por minha conta, não vai, entendeu? Você não vai ter custo nenhum. E ele falou, vamos orar. Nós oramos, ele desceu, teve uma conversa assim de corredor com o piloto, e ele explicou que a aeronave estava muito pesada e tudo mais. Ele voltou, sentiu-se seguro, e nós voltamos no mesmo avião. E eu lembro que o piloto ainda disse assim, olha, quem vai voltar tem que saber do seguinte, a meteorologia nos informou que a coisa lá está do mesmo jeito. Então vocês vão enfrentar a mesma coisa que vocês... Eu acho que o piloto nem queria voltar, irmãos. Ele estava querendo que todo mundo desembarcasse ali para ele não precisar voltar. Vocês têm que entender que vocês vão passar pela mesma coisa. Mas voltamos, eu, Nadson e mais ou menos umas 10 pessoas. Não foi muita gente que teve coragem de voltar, não. Nós voltamos e louvado seja o Senhor, porque foi o melhor voo da minha vida. O avião nem tremeu. Foi uma coisa de Deus mesmo. Ele chegou, passou pelas nuvens, atravessou as nuvens sem turbulência, pousou e nós chegamos em paz lá no Espírito Santo, em Vitória, e fizemos o trabalho de Deus que estava nos esperando lá. Mas o que eu quero dizer com isto é, você precisa sair do clichê. Essas compreensões que nos vêm, é quando você, se dá o direito de não ser o mesmo. Eu gosto desse momento de Josué. Era guerra, irmãos. Era guerra. Era só preparar o povo, desembainhar a espada e partir para cima do inimigo. Josué está orando, dizendo, Senhor, não posso ir sem ti. E Deus aparece com a espada desembainhada. O que isso significa? Deus está preparado para lutar suas guerras. Mas não seja um clichê. E eu vejo muita gente questionando a postura de Deus diante de momentos como esse, de confronto. Se você está diante de um problema que se configura uma guerra na sua vida, é alguém no trabalho que está te pressionando, que está querendo passar por cima de você, como o irmão mesmo falou aqui, talvez até dentro da igreja. Muitas vezes, sim. Isso, repito, isso é perfeitamente natural. Você sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós temos defeitos. Nós estamos aqui em busca de mudança. Mas olha, eu tenho uma novidade para você. Ela não vem por seu próprio pé, não.
Você tem que ir em busca disso, como Josué que se pôs antes da batalha, dizendo, Senhor, eu não tenho condição de lutar isso. Não tenho condição. Eu fiz uma semana de oração jovem uma vez, numa igreja, e se eu conseguir, eu não vou citar a igreja. Se eu conseguir me lembrar disso, eu não vou citar. Se eu citar, eu espero que você releve. Eu fui fazer uma semana de oração jovem numa igreja pequena, irmãos. Uma igreja muito pequenininha. Não tinha mais do que 30 membros ali. E aí eu cheguei no sábado de manhã. Quando eu pisei meus pés na igreja, me assaltou uma sensação tão ruim, irmãos. Uma sensação muito ruim, muito ruim. E eu fiquei assustado com o que estava sentindo e olhei para os lados, eles já estavam fazendo a chamada para a lição. E eu pensei que era coisa minha mesmo. Me sentei, fiz uma oração, mas me acompanhou. Me acompanhou. De modo que eu estava tão incomodado que eu saí da igreja, fui lá para o quarto pastoral, ficava do lado de fora, e fiz uma oração de joelhos. Eu falei, Senhor, nunca senti isso. Quero que o Senhor me oriente o que fazer. Quero que o Senhor haja aqui na vida dessas pessoas, na minha vida. Eu quero que seja uma semana de oração de impacto. Voltei para lá, irmãos, eu não consegui pregar. Não consegui. Abri a minha Bíblia, comecei a falar, e a sensação era tão ruim que eu acelerei o sermão, cortei partes, porque eu queria ir embora. E eu cortei partes aí, terminei o sermão em 15 minutos, sermão de sábado de manhã, abertura de semana de oração, eu preguei 15 minutos e fui-me embora. Mas fui ainda com aquela ideia fixa de que, não, olha, é você não está na vibe, não está no clima. Domingo foi muito pior. Eu vou dizer como era. Quando eu chegava lá, a igreja tinha uma irreverência fora do normal. Eu não conseguia lidar com isso, mas é comum. Às vezes você encontra uma igreja ou outra que não consegue ficar irreverente. Mas no domingo, o pastor estava lá para fazer um batismo. E eu estava me sentindo tão mal de novo que eu chamei a pessoa que me convidou e disse assim, irmão, faz o seguinte, dá o sermão de hoje para o pastor. Eu vou estar aqui a semana inteira, tentei convencê-lo, tentei persuadi-lo. Eu vou estar aqui a semana inteira, vai ser legal porque o pastor vai fazer um batismo e é de praxe, depois do batismo, o pastor fazer aquele apelo e quem sabe ele já emenda. Ele já emenda o sermão e faz o sermão. Eu vou ficar aqui, eu prometo, eu fico aqui, assisto, minha esposa estava marcada para cantar, ela canta. Não, nós convidamos você e a gente quer ouvir você. Tá bom. Quando eu fui lá para frente, aí foi que eu vi. No fundo da igreja tinha um casal que estava namorando. Não é uma manifestação de carinho, não. Estava namorando. Eles estavam namorando. Um pouquinho mais para o meio tinham duas senhoras. Elas olhavam para mim, riam, mas riam de uma maneira que me assustou. Elas olhavam, apontavam e riam. Imagine como você consegue se concentrar com um negócio desse. Na frente estava sentada uma irmã e ela me olhava, era assustador também. Ela me olhava meio de baixo para cima e eu não... nossa, você não faz ideia como eu fiquei. Eu fiquei intimidado. Eu me senti intimidado. E com toda tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, eu tentava me concentrar com o sermão e eu não conseguia de maneira nenhuma. Foi um sermão de 10 minutos que eu fiz, fui para casa e a minha esposa aí me beliscou. Ela fez, o que aconteceu? Eu falei, por quê? Ela falou, porque você não estava no seu normal, você não estava bem. Eu falei, como assim? Ela falou, não, você correu, eu já lhe vi pregando esse sermão, você
cortou partes e tudo mais. E falei, não, você não sentiu nada? Como assim? Não, é que eu não estou me sentindo bem nesta igreja, eu não consigo me sentir em paz. Eu não consigo sentir a presença de Deus. Vamos orar por isso. E aí, irmãos, eu me lembro que pus no coração a seguinte ideia. De pregador, uma semana de oração que eu não consegui fazer. Então eu vou provocar que eles me interrompam. Aí eu falei com Deus, eu vou passar essa noite orando por isso. E amanhã, Senhor, eu vou tocar no assunto. Eu vou falar como eu estou me sentindo. E passei a noite orando. No dia seguinte eu estava lá. Irmãos, eu peguei a minha Bíblia, abri neste texto aqui para fazer este sermão. E eu comecei a ler. Jericó estava fechado. E aí eu interrompi e falei, não vou pregar isso. Fechei a Bíblia e falei assim, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem como eu me sinto mal na igreja de vocês. Eu comecei a falar. Eu sei que o mensageiro, ministro, ele está amarrado a uma série de protocolos. Eu sei que eu tenho protocolos aqui que estão me orientando, que eu preciso manter a cordura, mas eu não consegui. Naquele dia eu não consegui. E eu comecei a falar que, sabe, que somos nós que damos esta impressão. Eu disse, se não foi o Espírito Santo que te trouxe, por favor, saia. Em nome de Jesus, ponha-se, a porta é ali. Se você não veio aqui para ouvir a voz de Deus, por gentileza, ali está a porta. Mas não venha para prejudicar as pessoas que estão interessadas de ouvir a voz de Deus, de ter um encontro com Ele. Você está atrapalhando e você não é bem-vindo quando você atrapalha. Irmãos, o primeiro senhor estava sentado, bem na frente assim. Depois que eu descobri que ele era o primeiro senhor, ele levantou, foi lá para o fundo da igreja e fez assim, ó. Foi. Aí eu continuei a falar. Irmãos, eu falei por cerca de 10 minutos. E em seguida, eu me encerrei. Ia ter uma música. Eu falei, olha, eu tenho uma música aí, mas eu não... Se a pessoa quiser vir cantar, eu sei que eu estraguei, me perdoem, eu estraguei o clima, mas eu prefiro que a gente ore e vá embora. E a gente orou e fomos embora. Do lado de fora, uma irmã me esperava, ela me segurou no braço e disse assim, olha, você não tem o direito de fazer o que fez. Você não tem o direito. E começou a falar, me chamou a atenção. Era uma senhora já. E eu disse, irmãzinha, com todo respeito aos seus cabelos brancos, com todo respeito aos anos que a senhora dedicou a esta igreja, a esta obra, a senhora me parece ser uma pessoa de oração. Com todo respeito, sabe? E se tiver uma maneira de dizer com carinho o que eu vou dizer, então eu espero que a senhora entenda o que eu estou para dizer. Eu não me importo. Eu não me importo. Sabe por quê, irmã? Porque eu decidi não ser um clichê nessa obra. Eu decidi, irmã, não ser um repetidor. Eu decidi que o tempo que eu passar aqui, que tenha significado na minha vida. E não é justo, irmã, eu sair de longe, porque era longe. Não é justo eu sair de longe e eu me preparar, e eu me dedicar, e eu separar as horas do meu dia para estar aqui como voluntário, para fazer esta obra, para fazer este papel e ser maltratado por causa de 2 ou 3 que não vieram a mando do Espírito Santo. Não é justo. Então a senhora eu vou fazer um acordo com a senhora. Nós vamos orar. A senhora é uma pessoa de oração. A senhora vai orar por mim.
A senhora vai dizer assim, essa noite, essa madrugada, a senhora vai levantar 2 da manhã e vai dizer assim: Senhor, se não é de ti, não deixe aquele atribulado voltar amanhã. Diga isso, pode dizer. E o Senhor cuidará de me impedir de vir amanhã. Eu creio nisso, irmão. E eu vou fazer a mesma oração. Irmãos, eu não queria voltar. Eu não queria voltar. Voltei para o carro, enfiei a chave na porta. Quando eu estava entrando, o irmão que me convidou veio comigo. Imagine, eu deixei ele em Maus Lençóis. E aí ele falou: você me dá uma carona até em casa? Eu falei: dou. Ele entrou no carro. Aí antes de virar a chave, eu falei: irmão, olha, eu tenho que lhe pedir perdão. Eu não sei como reparar isso. A verdade é que se eu tivesse de fazer de novo, eu faria. Mas eu entendo o quanto isso é ruim. Eu entendo o quanto isso é nocivo. É porque surpreende, né? Nós somos muito recatados, escolhemos as melhores palavras. Sabe, lembram a imagem do Papa entrando no elevador junto com outras pessoas? Não podia. Isso chocou o mundo católico, porque ele tem protocolos. Não pode, o senhor tem que entrar no elevador apenas do senhor. Não. Vamos aqui mesmo. Chocou. E eu sei que sabe, chocou o que aconteceu. E quando eu comecei a me desculpar, ele: vamos ir. E eu terminei de me desculpar e ele disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa que você não sabe. Este ano aqui, nós já tivemos 2 semanas de orações frustradas. Elas foram interrompidas na metade. E quando você começou a falar, eu fiquei ali muito assustado, muito arrepiado, porque os outros 2 mensageiros que vieram fazer a mensagem, eles entregaram dizendo a mesma coisa que você disse. Que não se sentem bem na minha igreja. Que eles se sentem amedrontados. E entregaram a semana de oração pela metade. Foi. Eu falei: não, mas eu estou prestes a fazer a mesma coisa. Se o irmão não tivesse vindo me falar, eu já iria dizer que eu não iria continuar a semana. E ele me falou: olha, pelo amor de Deus, não me interrompa. Você precisa vir amanhã. E eu fui, irmãos. Eu pedi para que ele orasse. Eu lembro que eu pedi à minha mãe que orasse, que pedisse oração no grupo de oração dela, que estivessem orando por mim, porque eu não tinha a mínima condição de terminar a semana de oração. Mas na terça-feira, quando eu cheguei lá, irmãos, para a honra e glória de Deus, eu encontrei uma outra igreja. Eu me pus lá na frente, pedi perdão oficialmente pelos excessos. Disse assim: espero que a essência do que eu disse tenha ficado. Eu estou pedindo perdão se eu ofendi alguém, se eu me excedi e ofendi alguém. O interessante foi que as mesmas pessoas que estavam na noite anterior estavam lá. Até a irmã que me chamou a atenção, que eu achei que ela não ia aparecer, ela estava lá. E foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Por quê, irmão? Não seja um clichê, sabe? É o objeto da minha fé. Cristo me fala muito isso. Observe que não estava nem no programa falar apenas sobre isso. Eu tomei todo o tempo, eu já estou encerrando. Eu ia fazer o sermão de Josué, da batalha, o que aconteceu, era o que eu queria falar. Mas eu tenho tanto interesse de que nós compreendamos isto como igreja, que quando eu começo a falar sobre isso, eu perco realmente o tempo. Já fiz semana de oração em igreja, que a irmã estava tão preocupada com o horário, que ela me entregava. Eu não me importo se eu só tiver 10 minutos para falar, 5, 3, eu não me importo, eu realmente não me importo. Eu acho que desde que seja aqueles instantes de qualidade, que a mensagem fique, o Senhor fará a obra. Eu não estou aqui para converter ninguém, é o Senhor que está fazendo a obra em vocês.
certo? Todo mundo aqui crê nisso. Mas observe que eu falo de uma maneira pessoal. A gente acaba sendo até mais amigo, porque eu falo de um ponto de vista pessoal. E quando começo a falar sobre isso, me lembro, a irmã falava, eu pegava no microfone, ela chegava lá e batia no relógio, e eu percebia que, porque ela esticava demais o programa, só tinha 5 ou 10 minutos para falar. Pois bem, vou falar os 5, 10 minutos, nananana, e quando chegava os 10 minutos, não tinha tolerância não. Ela sentava na frente assim, e ficava mexendo num saco, para me dar a mensagem, olha, acabou, o seu tempo acabou. Encerrei. Numa noite isso me incomodou e eu toquei no assunto. Falei, não. Você senta na frente da televisão para assistir uma sequência, uma temporada inteira de House, de Grey's Anatomy, de Spartacus, não sei. Você senta, você assiste um domingo inteiro. E você tem que ser... Na casa de Deus é lugar de ordem e decência. Eu creio nisso, piamente. Mas é antes um lugar de encontro. É um lugar de transformação. Olha, a compreensão de Josué era formidável. Não posso sem antes pedir a direção de Deus. Não é... Volto a dizer, não é superstição não, irmãos. Oro antes de sair para pedir que Deus me acompanhe. Como que você ora? A de ontem? A de anteontem? Senhor, estou agora indo para o trabalho, envie seus anjos ao meu redor, para que nada me aconteça, em nome de Jesus. Tá bom, mas não é uma relação pessoal. Entende? Não seja um clichê. Você é jovem, você tem... João, eu quero encerrar te lembrando de João. Eu vos escrevi porque sois... Não. Nada a ver. Eu vos escrevi porque sois forte. Porque vocês têm resiliência. Porque vocês não se entregam. Às vezes, quando eu olho para mim, eu respeitosamente quero dizer que às vezes quando olho para mim, penso que João, quando escreveu isso, tinha batido a cabeça em algum lugar, porque eu forte? Não, para mim é mais fácil chegar tarde no culto, sentar e esperar acabar e pronto. E esperar que as coisas acabem bem para mim, afinal de contas está todo mundo fazendo isso. Por que eu tenho que fazer diferente? Não. É a sacudidura. Estamos sendo sacudidos. Você não percebe isso? Essa é a nossa maior tragédia. É a falta de compreensão do que está acontecendo. Nós precisamos absorver, irmãos, os efeitos de estar na presença de Deus. Você, sabe, tem de sair dessa condição de cristianismo apático, dessa condição de cristianismo letárgico, dessa condição de cristianismo igual. E não se chateie comigo se eu falar sobre isso amanhã, depois. Não se chateie. Nós precisamos entender isso em essência. Não estava no script falar isso. A mensagem era outra. Mas talvez você tenha vindo hoje, não tenha vindo sábado, ou não venha um outro dia e você precisa ouvir isso. Nós aqui estamos, durante essa semana, querendo tocar fogo em nossa fé, sabe? Esquentar. Essa imagem de Deus está a ponto de nos vomitar da boca é horrível. É o cristão moita. É o cristão que está esperando que as coisas acabem bem para ele. Não faz nada. Não aceita um cargo, não, sabe? Fica apressado para o culto terminar, não vem para um JA, o jovem, mas questiona que não é brincadeira, porque isso é assim, porque isso é assado, porque não pode, e está mudando, e é conservadorismo, e é pós-modernismo, e são gerações que se engalfinham, e somos nós. Mas seja bem-vindo. Aqui dentro há salvação.
né? Com todos os percalços, com todas as dificuldades, nós estamos querendo garantir o mesmo lugar, o paraíso, o céu. Então, me permita, você jovem, o século que você está vivenciando é um século que te atrai, eu sei, é um século que te oferece N oportunidades de entretenimento, é um século que prega que a religião está fora de moda, é o século que fala que o que é popular é aquele sujeito das noites de sábado, né? Isso é o popular, isso é o clichê. Você foi chamado para ser santo, você foi chamado para ser diferente, e aqui dentro seja diferente, não seja um repetidor, não. Se desde que quando você chegou aqui é assim, mude. Igreja de Deus, reaja. O Senhor quer ver a sua igreja como representante dele nesses últimos instantes da história deste mundo. É a sua identidade. A sua identidade. Ore em casa, ore. Eu não gosto nem de fazer apelos desse tipo, parece clichê mesmo, mas não tem outra. Ore em casa, você tem que orar em casa, praticar a oração. É um hábito saudável para a sua fé. Eu falo muito com meu irmão, está afastado, mas eu falo, leia a sua Bíblia, rapaz. Leia a sua Bíblia. Por que você deixou de ler a sua Bíblia? Está encontrando dificuldades para encontrar o caminho? Tudo bem, eu não sei o que você passa, mas leia a sua Bíblia, fale com Deus. Isso não só deve fazer quem está na igreja, não, entende? Fale com Deus, diga para Ele como você se sente, como foi o seu dia, antes de dormir. Reserve um instante ali para falar com Ele. Isso, irmãos, isso vai mudar a sua perspectiva, isso vai lhe converter. Eu aposto os meus 2 braços, eu aposto o que você quiser, eu apostaria a minha vida nisso. Você vai ser confrontado, certo? E é confronto mesmo. Nossa, mas é isso aqui tudo? Parece mesmo. Não, é o querer e o efetuar. Isso é coisa de uma vida, irmãos. Santificação é um processo de uma vida. Você vai à presença dele e ele vai te construindo. O quarteto vai encerrar com uma música. E eu espero que, que isso tenha te influenciado. Que você expresse alegria de estar aqui. Que você expresse, pelo amor de Deus, alguma emoção, algum sentimento. Não é uma religião sensorial que te força a chorar. Não estou falando disso não, certo? Mas que a sua postura seja uma postura reflexiva. Que você permita, pelo amor de Deus, que o Espírito Santo rompa essas barreiras, essas dificuldades, essas limitações. Chega na sua casa, se ajoelha ao lado da sua cama e clame isso a Deus. Senhor, me dê algum estímulo, eu não sinto nada. E Ele se revelará a você. Ele se revelará a você. E nós seremos, de fato, os remanescentes do Senhor. Nós seremos a igreja como um cristal que está nas mãos do Senhor. Eu disse isso aqui uma vez, e eu vejo o Senhor carregando com muito cuidado para não deixar cair e arrebentar-se no chão. Você é isso aqui, é um cristal. O Senhor tem te carregado com todo cuidado, com todo zelo, tem tentado se revelar a você, mas o ponto inicial é teu. É como Josué: antes da guerra eu tenho que me preparar, me deixa aqui,
o Senhor se revelará a você e você vai poder ouvir dele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa.